Olá, boa noite, meus amigos. Sejam bem-vindos a mais um programa do nosso podcast, o Podpost, resenha para empreendedores. Hoje, o nosso convidado, ele conhece a cidade de São José dos Campos e a prefeitura por dentro e por fora. Hoje, ele é diretor do Procon, mas já enfrentou o departamento do DAPRES, habitação e outras coisas da prefeitura. Jorge, boa noite. Muito obrigado por ter aceitado nosso convite. Boa noite, Marcelo. Prazer estar aqui com você, com o teu público seleto. Né? Eu fiquei muito feliz quando você me fez o convite. E aqui estou, vamos lá, abrindo o coração. Ô Jorge, e como que foi o seu início na vida pública? Começou onde? Da onde veio esse desejo? Você é advogado de formação, né? Como que foi entrar na vida pública? Foi a convite? Foi um despertar mesmo de você? Eu nunca quis participar. Quando eu era muito jovem, né, meu pai sempre foi uma pessoa muito influente, sempre trabalhou muito nos bastidores. Queria que eu me candidatasse a vereador. Eu estava com menos de 18 anos na época, não via a hora de fazer os 18 para poder dirigir, enfim. Estava começando a faculdade e acabei me filiando a um partido na época, mas eu não quis levar adiante, né? Nunca quis. Que sempre estive fora, né? Sempre tive a minha vida, advogando com empresas, advogando para empresas, mas nunca quis. 2007 eu chego à presidência da Associação dos Advogados aqui em São José e aí começa, né? Foi muito por acaso. Chegou o convite para compor o conselho da Fundação Cultural e aí eu coloquei isso para o nosso conselho, né? E aí por votação unânime no conselho me indicaram para que eu fosse o representante da Associação dos Advogados na Fundação Cultural. Bom, aí foi um passo, as coisas foram evoluindo, né? Você começa a tomar gosto, já conhecia boa parte das pessoas, minha família está aqui em São José desde 1880, então é muito tempo na cidade, né? Nem era cidade 1880, era um vilarejo, Jacareí era metrópole, São José ainda não, pra você ter uma ideia. E então fui indo, eu acabei compondo a comissão LIF, em determinado momento eu comecei a coordenar essa comissão LIF, terminou o mandato, queriam me incluir, até me indicar para participar, para compor até a indicação do prefeito para a presidência da Fundação Cultural naquele momento, mas não quis, não tinha nenhum tipo de vontade, minha vida realmente estava fora. Terminou o meu mandato na Associação dos Advogados, comecei a representar a OAB e continuei a coordenação da Comissão de Lei de Incentivos Fiscais. Fizeram minha indicação no final do mandato, compus a lista tríplice e tal, para chegar à presidência, mas um outro partido acabou ganhando as eleições naquele ano, em 2012, e acabei ficando fora. Mas o gosto foi só aumentando. Passei a compor, né? O secretariado da prefeita Daniela, lá em Monteiro Lobato. Eu fui secretário de governo e chefe de gabinete da prefeita, naquele momento que ela ia para a reeleição. Fizemos lá uma gestão impecável lá em Monteiro, era um time vencedor demais, boa parte do time de joseenses, composto por joseenses inclusive. Lá tive o pior momento da minha vida, que foi o falecimento do meu pai. Meu pai morreu lá no primeiro dia da campanha, dia 16 de agosto. Então meu pai morreu nos meus braços, estávamos eu e meu irmão, foi um choque muito grande, mas o meu pai queria, era a vontade dele inclusive, né? Que eu continuasse, ele sempre me via, né, com condições realmente de fazer gestão pública. E eu, tendo minha vontade, né, a vontade do meu pai também, fazendo valer, eu fui até o final, a prefeita foi reeleita naquele ano e eu fiquei pelo menos uns 2 meses em stand-by. Até que Anderson e Felício me convidaram para compor a administração. Fui no primeiro momento para trabalhar no departamento de regularização fundiária, né, reencontrando um amigo meu de faculdade, o Marcelo Leandro, que era o diretor naquele momento. Então entrei como assessor ali, depois virei chefe de divisão e aí depois nós fundamos o GARD, né, o Grupo de Avaliação de Riscos Difusos. Passa um tempo, habitação, acumulo GARD e habitação. Então foi um primeiro mandato intenso demais, né, fazendo tudo isso daí. O GARD ele é responsável pelo uso e controle de todo o solo do município de São José, né, e com atuação mais específica nos loteamentos irregulares e nas áreas de risco. Então eu tinha que fazer esse controle e tinha que ao mesmo tempo construir. Então a gente foi muito desafiado, muitas ações nós fizemos de reintegração de posse, de desocupação. Então foram os 4 primeiros anos dessa forma. Depois fui convidado na virada de mandato para compor o time todo do Procon, dirigindo o órgão.
Fiquei 2 anos, 2 primeiros anos. O prefeito me pediu para eu ir pro DAPRES depois disso daí. Então fiquei mais 2 anos no DAPRES. E agora, na virada de mandato, na virada de ano, o Anderson me convida novamente para vir ao PROCON. Jorge, então você é da tropa de choque, né? Porque você pega desapropriação, loteamento irregular, vai para atenção primária, vai para o PROCON. É onde tem o choque, né? Muito. A gente tem que ser versátil, né, Marcelo? A vida é dinâmica demais e algumas pessoas têm esse perfil mais dinâmico, outras não, são mais centradas, não conseguem multiplicar as ações, multiplicar as visões. Graças a Deus, eu consigo e eu gosto, né? Eu brinco que eu sou Jorges, né? No plural. Então, eu não consigo, né, só fazer uma coisa. Eu gosto de fazer muitas ao mesmo tempo. Jorge, e assim, fazendo adendo à sua fala, nós temos um prefeito de visão, né? O Ander veio do Felício surreal a visão dele, tá em vice-governador do estado, o Anderson muito inteligente, e a gente vê que o Anderson consegue montar um time bacana, né? E dentro desses desafios, Jorge, habitação, DAPRES, PROCON, tem algum que mais te marcou? Algum fato que até hoje você relembra como se estivesse aqui nesse momento? Olha, muita coisa aconteceu, né? Foram muitos fatos. Me lembro de um que tenha marcado um pouco mais até. Certa vez entrou um rapaz na prefeitura, um senhor na prefeitura, para se manifestar jogando gasolina na prefeitura, queria tirar fogo lá, foi em 2020 isso. Literalmente te marcou, então. Me marcou, me molhou, me deixou cheio de gasolina. E aí todo mundo correndo, minha secretária pede para informa, né? Ó, corre, bate no vidro da minha sala, corre. Eu não corri, eu corri para ver o que estava acontecendo, né? E aí eu me deparo com essa cena, fui conversando até chegar a guarda e tal, e enquanto isso me molhando. Até que guarda chegou, conseguiu conter e tudo, e ele riscando o palito de fósforo, tentando atirar fogo naquilo. Isso foi muito marcante, né? Aí liga para a família para dizer que tá tudo bem, que não aconteceu nada demais, foi muito divulgado na época. Mas engraçado, teve um fato engraçado. À noite estava tendo aqui em São José, por muita coincidência, né? A apresentação de um musical homenageando a Ayrton Senna. Aí eu tinha uma reunião com o Felício, ele era o prefeito na época, subi na sala dele, untado de gasolina, ele tentou dar uma acalmada, tal, na situação, tá tudo bem, não tá? Conta aí o que aconteceu, tal, contei. Mas acabou, foi numa sexta-feira, acabou o expediente, eu vou sempre até mais tarde um pouco, né? Fui direto, fã número 1 do Ayrton Senna, falei, vou assistir um musical. Acabei encontrando a minha família lá, e lá encontrei o Felício e o Aldo Zonzini Filho, que era o presidente da fundação. Ficamos os 3 sentados assim na primeira fileira, tal, e é incrível, é emocionante. Para quem viveu tudo isso, né? Para quem acompanhou a Ayrton Senna, gosta de automobilismo, né? Perdeu mais do que um piloto, perdeu um herói, perdeu um parente, ícone, né? Um ícone, né? E mundial, não é só aqui no Brasil, né? O Ayrton Senna era mundial. E aí, em determinado momento, a gente solta uma, né? Olha, isso aqui tá tão real, mas tá tão bom que tem som, luzes e cheiro de gasolina, né? Gargalhada geral. Nós 3 ali, apesar de tudo que aconteceu durante aquele dia, graças a Deus, o palito de fósforo não acendeu. Não acendeu. E assim, é engraçado porque quando a gente conversa, até com os munícipes, né? Eles têm a ideia de que às vezes um diretor, o pessoal da prefeitura não faz nada, que fica... Mas é muito trabalhoso, né, Jorge? É muita demanda. Eu fico imaginando, hoje São José dos Campos deve estar aí 700 mil habitantes, né? E aí se você dividir 700 mil pessoas, acho que são, não lembro o número de secretários hoje, é muita gente para cada um cuidar, né? Então, eu sempre defendo, eu falo, pessoal, não é assim. Pode não ter te atendido nesse momento, mas tem 1, 2, 3, 4... que estão sendo atendidos nesse momento, né? Então, o trabalho da diretoria ele é muito importante até para que o secretário ele esteja com o serviço em dia e automaticamente o prefeito também esteja com a prefeitura em dia, né? E no DAPRES, Jorge, é atenção primária. Fala um pouquinho pra gente o que é o DAPRES. Atenção primária é a porta de entrada do SUS, né? Tudo começa, todo atendimento na área da saúde começa pelas UBSs. Então o DAPRES, ele compreende as UBSs, que são realmente, compõem a atenção primária. É onde chega o munícipe ali com uma dor,
que não é nada grave, não é um corte profundo, não foi acidentado, nada a não ser que seja um acidente doméstico, sem grande gravidade, deve ir sempre a uma UBS. Mas fora isso, é o atendimento que é dado para a população, onde se faz vacina, onde se faz inalação quando a pessoa está precisando fazer. Enfim, o atendimento primeiro de toda a saúde é o DAPRES. São 45 UBSs espalhadas por toda a cidade. Então, quando me faz o convite o Anderson para eu ir para lá, eu me assustei, eu pedi uns dias, porque nas outras vezes foi no susto, Foi no né? susto, né? Vamos para lá, né? Ele me pediu na época, minha mulher tinha voltado um câncer nela para passar por cirurgia, ele estava sabendo de tudo isso, mas ainda assim eu precisei pensar. Conversei com a minha família, porque tive que ter o apoio de todos eles, e eu, quando me disponho a fazer, eu faço muito bem feito. Mergulho de cabeça para que os resultados sejam os melhores possíveis, né? Meu pai sempre falava que para você subir a montanha você tem que mirar o céu. Então a gente tem que tentar, pelo menos, né, alcançar 100% das pessoas que vão ser atendidas. Então o município conseguiu crescer em termos de atenção primária. O Anderson queria que eu fizesse um choque de gestão lá, e foi o que foi feito, assim como eu fiz no Procon, fiz na habitação também. Eu gosto desses desafios, eu sou movido a desafio. Acho que me faz fazer ainda melhor é ser movido a desafio e me pressionar. Eu melhoro, eu fico muito melhor sob pressão. Então, lá é pressão o tempo todo. É tempo integral. O que mais se ouvia na Secretaria de Saúde quando eu cheguei e que me irritava aquilo, era a frase: aqui sempre foi assim. Aí eu falava, tá certo, foi lá no passado, mas deixará de ser. A gente vai mudar essa realidade toda. E com o apoio, são 2.200 pessoas, Marcelo. São dos maiores departamentos, se não for o maior departamento diretamente da administração pública municipal, é um dos maiores. Então, o DAPRES foi desafiador demais para mim, mas com o apoio todo que eu tive, né, de todo mundo lá do DAPRES, que é da área da saúde. Eu sou advogado, como você falou, não sou da área da saúde, mas eu sou gestor público, eu tenho MBA em gestão pública. Eu gosto de fazer muito bem, eu estudei muito para estar aqui. Né? Não caí de paraquedas, não tenho padrinho político, né? Meus padrinhos são Anderson e Felício, eles que me convidaram, eu sempre compus esse grupo todo, mas não estando participando diretamente da administração pública, que me convidaram para vir. Então isso tudo me deixa ainda mais responsável, mais cobrado, e sendo cobrado eu acabo ficando melhor. E vamos deixar claro aqui, né, Jorge? O Anderson ele não te convidou por ser padrinho, mas pela eficiência técnica que você tem, né? Porque nós percebemos no mandato de Felício, agora no mandato de Anderson, que as pessoas que estão lá são técnicas, né? O Anderson ele dá muito espaço para a juventude. Sim. O Jorge Lucas é um exemplo, né? O Jorge é um jovem, né? E hoje é o secretário da Saúde, que, assim, eu acredito que seja a pasta mais difícil que existe, né? Porque, salvo engano, é o maior orçamento, ou está ali atrás da educação, né? Mas está muito próximo. Está muito próximo, né? Mas teve um histórico, sempre era o maior orçamento, né, da saúde, e depois de um tempo inverteu aí. Mas é uma pasta muito que demanda, né? Você mexe com vida, você mexe com as famílias. E aí você tem os papagaios de fora que aproveitam da dor, que aproveitam da situação, que fazem chacota até com as famílias, né? Simplesmente para poder falar mal da saúde, para falar mal do secretário. E a gente sabe que não se dorme, né? O cara ele acorda às 5 da manhã, tem que ir até às 10 da noite e dorme pensando, já sabe o enfrentamento que tem amanhã, né? Então isso é muito bacana. Quem viveu lá dentro, Marcelo, consegue saber, né? A gente criou, né? O desafio maior era quebrar esse paradigma ali na saúde, né? Quebrar esses vícios que haviam, né? Esse círculo vicioso que havia para criar o círculo virtuoso. A gente está aqui na Zona Sudeste, né? Com 2 belíssimas unidades hoje, tanto a do Putim quanto a do São Judas. Mexemos bastante aí em questão de conceito realmente, né? A gente entendeu que os piores setores dentro de uma UBS eram a questão de entrega de medicamentos. A gente faz dispensação muito grande nas UBSs, né? Todas elas fazem. A gente tem também vacinação, que leva muita gente à UBS. Então isso também é uma outra preocupação que a gente tem. Então a gente tem que tirar esses setores no meio da UBS, o setor que carrega muito, que tem muita gente. E a gente, além de tudo, desde 2017 para cá, a gente tem o UBS Resolve. O UBS Resolve, além de ter a odontologia funcionando dentro, ela também tem a coleta de exames. Antes eram alguns setores que faziam coletas, hoje não, dentro das UBSs. Então isso é um conceito criado pelo Felício e pelo Anderson e que deu total
certo na Deu cidade. muito certo, né? A gente conseguiu requalificar, eu requalifiquei a maior parte das UBSs enquanto fui diretor. Entreguei a UBS, uma das mais modernas do país hoje, que é a UBS do Jardim da Granja, né? Hoje ela está no Parque Santa Rita. Deixei pronta a do Pinheirinho dos Palmares, aqui o projeto já está indo para licitação. A do Cajuru, que vai ser no Monte Rei. Então, as UBSs que ainda não haviam esses serviços, né? Que são unidades avançadas, que eram 5, passarão a ser também UBSs Resolve em muito pouco tempo. A gente conseguiu fazer isso tudo. E aí você reflete em números. Você vê o nível de satisfação. Primeiro, você vê a motivação do servidor, né? Eu gosto muito de números, mas eu gosto mais de gente. Então, o líder, ele tem que servir, ele não tem que ser servido. Então, o que eu fiz, e muito faço, né? Nos lugares em que passei, foi servir as pessoas, foi ver o que elas precisavam, né? Fazer um primeiro acolhimento com os servidores, para depois esses servidores poderem replicar isso para a população. Então, a gente sai de 922 mil atendimentos que aconteceu em 2022, quase 1 milhão de atendimentos. Quase 1 milhão. E a gente salta, no meu primeiro ano, 2023, para 1.147.000 atendimentos. Então, uma diferença de 25%. Você começa a medir o que foi feito de consultas, de exames, de testes, de vacinas. E aí você vê por outra ótica, né? Plataforma 156. Plataforma onde as pessoas ligam para fazer as suas reclamações, para dar sugestão, para fazer denúncia. E também, e às vezes, né, ligam para fazer algum tipo de elogio. A gente tem uma diminuição de 12.680 para 10.600. O 680 é uma coincidência mesmo, mas é o número real que eu estou te dando. Né? E a gente diminui. Os índices de reclamação caíram gradativamente e os índices de elogios, né? Os registros de elogios dobram em um ano. Isso é muito bacana. Então, isso é muito bacana. Você vê a população que ela para um tempinho do dia a dia dela, ela deixa um tempo reservado, que é caro, para registrar um elogio, é porque ela está muito satisfeita. Exatamente. Jorge, falando ainda sobre a saúde, né? Todos esses números que você apresentou, é nítido a diferença da saúde de São José dos Campos para as cidades vizinhas, né? E sempre tem aquela coisinha, não tenho Novalgina na UBS, faltou o Dorflex. É lógico que o Dorflex não é servir na UBS, aqui é um exemplo, né? O que se dá isso aí? Eu até já vi o prefeito Anderson, né, falando, falei, gente, nós nunca podemos falar que não tem remédio porque não tem dinheiro, porque tem. É isso aí. Mas às vezes é um problema de gestão. É mais ou menos como acontece aqui na empresa, o rapaz da almoxarifada, ele não vê que tá acabando aqui o meu cabo, não me pede para comprar, falta o cabo. Na saúde também, mais ou menos assim, de repente a pessoa da farmácia ali, um gestor, devido ao alto volume de trabalho, acaba passando batido, e aí tem as regras para compra, né? Que a gente tem que deixar muito claro, que não é simplesmente falar assim, ó, compra e compra. Não é assim. É isso geralmente que faz faltar alguma coisinha ali nas UBS? Também acontece erro humano, apesar que a gente tem sistema, né? O E-Sans é justamente para ser alimentado por pessoas, às vezes deixam de fazer essa alimentação da informação e acaba faltando. Mas vamos lá, Marcelo, ainda falando em números, né? Acho que vale a pena a gente frisar. A gente está numa cidade de, você falou em 700 mil habitantes, eu calculo que tem até mais. Mas segundo o último censo que o IBGE apresentou, diminuiu a população de São José, eu não sei como. O governo federal e suas piadas, desculpa, mas é piada isso. A gente vê números... construção de condomínios e prédios que não acaba mais e nenhum empresário coloca dinheiro se ele não for vender depois a unidade habitacional. Certo? Então, assim, a gente não para de ver construção e geralmente acontecendo. Casa vende para pessoas, né? É isso aí. Então, se as pessoas estão diminuindo, não tem por que ter casa, né? Não tem por quê. Então, assim, a população, vamos supor que sejam 700 mil habitantes. Percentualmente, a população de São José é a que mais tem convênio médico no país. 49,5% da população de São José hoje, praticamente a metade, tem convênio médico. Tem essa cobertura do convênio médico. Então, restariam, para a gente fazer uma conta mais fácil, 350 mil habitantes para a gente cuidar. Só que não. Nós temos quase 1.200.000 CRAS ativos. O CRAS é o cadastro de registro ambulatorial. Então, quase 1 milhão de pessoas sendo atendidas aqui nas nossas unidades. São 78 unidades ao todo aqui em São José. Então, a gente atende várias populações de São José aqui. Todo mundo vem para cá. Todo né? mundo. Então, tem isso daí que acontece.
Os medicamentos. Temos 384 medicamentos padronizados. Nós temos uma comissão de farmácia na saúde em que ela analisa os medicamentos que estão sendo utilizados, que podem ser utilizados e indicados pelos nossos médicos. Então nós temos essa relação. Nenhuma outra cidade tem. O SUS oferece 150 medicamentos, um pouco mais de 150 medicamentos. A cidade de São Paulo, 170. Nós mais do que o dobro de medicamentos. Olha a quantidade. Então, quando faltam 3, 4, às vezes é por falta dessa não inserção da informação no sistema, ou então, os fornecedores não entregam. Acontece também de não entregar. Como aconteceu ano passado, quando a gente teve aquela crise toda, aquela pandemia da dengue. Eu fui vítima daquilo, meu filho também foi, a gente ficou muito mal, mas a gente se tratou aqui em São José, no dengário, lá da Vila Industrial, que está do lado do Hospital Municipal, no Luci Montoro. Então fomos lá em 3 ocasiões, em nenhum momento faltou soro, faltou medicamento, faltou atendimento. Ao contrário, nós atendemos as populações vizinhas vinham para cá. As outras cidades tiveram um índice de mortalidade alto, aqui em São José não, foi o contrário. A gente teve um índice baixo e atendendo não só a nossa população, como a população vizinha. Digo mais, o protocolo que nós tínhamos era para atender essas vítimas em UPAs e também nos hospitais. No Hospital de Clínica Sul e no Hospital Municipal na Vila Industrial. Eu abri as UBSs para isso. A UBS do Puti, muito bem administrada, diga-se de passagem pela Andréia. A Andréia colocou 20 suportes no teto, aqueles ganchinhos para pendurar planta, porque nós não tínhamos suporte de soro suficiente para todo mundo, e cadeiras comuns para a gente atender essa população. Então isso tudo amorteceu todo esse trabalho. Então é um trabalho importante demais que a gente tem nas UBSs. Criamos programas municipais. Meu primeiro mês lá, eu criei um programa que você está liberado a questão do munícipe ir a qualquer uma das UBSs, sem ser aquela da sua abrangência, aquela que ele está cadastrado, para fazer os testes. Aumentaram os testes em 76%. Porque aí vai testes de ST, testes de gravidez, às vezes o munícipe fica com vergonha de fazer o teste perto da tua casa, que pode encontrar um parente, algum conhecido ali, deixa de fazer. Então a gente começou a tratar ainda melhor a população. Fiz um outro programa em fevereiro daquele ano de 23, Mãos que Falam Saúde. Um programa que coloquei 2 tablets em cada uma das UBSs para dar autonomia, para fazer a inclusão na população surda. Então essas pessoas não precisam mais hoje à UBS para ir acompanhadas, elas podem ir sozinhas. Chega na UBS, chega ali no balcão de atendimento, se identifica como uma pessoa que tem deficiência, assinam um termo de cautela, fica responsável por aquele equipamento e que a gente já faz o link na central de Libras que o município tem. Que bacana, hein? Mês seguinte a gente faz outro. A gente faz um programa naquele momento voltado para as mulheres, um programa que fez com que as mulheres, a gente estava com índice baixo de preventivos realizados no município, então tive a ideia de abrir as UBSs aos sábados, coisas que nunca tinha sido feita ainda, para fazer esse tipo de serviço, e foi só aumentando. O Bem Me Quer. O mês das mulheres, em março, a gente começou a fazer. E aí os serviços foram aumentando aos outros meses. Não abrimos todas as UBSs, passamos a abrir 10 UBSs, mas para atender melhor a população, fazendo vacina, testes, pesagem de Bolsa Família e depois o último serviço que a gente acabou colocando, inserção de DIU nas mulheres, que era feito na unidade do satélite. Então tudo isso a gente mudou realmente na saúde, melhorou demais. O satélite, reformei toda a parte de subsolo, não sei se você sabe, tem um subsolo ali no satélite que era mal aproveitado, estava como arquivo aquilo lá. Então estava faltando acesso só quando eu deixei o DAPRES, não sei em que pé que está hoje, mas acredito que vão dar sequência, e fora os outros programas municipais que foram criados ali. O Preserva, por exemplo, que é para fazer a união, fazer uma rede formal de apoio às vítimas de violência. E aí eu não falo só sobre mulher vítima de violência, sobre criança, sobre idoso. Todas as vítimas de violência. Tem uma rede de proteção com esse nome, Preserva. Isso é muito bacana. Interliga outros departamentos, outras secretarias junto para fazer. Deixamos também um outro programa para atender as crianças nas escolas. Isso também é muito legal de ser feito agora. E já tínhamos começado na época a compra de macas para levar equipamento odontológico para as escolas. Essas macas vão ficar nas 45 UBSs. Precisando, o profissional ele vai até
a UBS e leva, vai até a escola, desculpa, e leva esses equipamentos para fazer o atendimento. Né? A gente fez o centro de especialidades odontológicos. Então, assim, a gente fez bastante coisa, realmente deixou, né, para que fosse dado sequência. Né? E graças a Deus é o mesmo governo, é um governo que vem trabalhando pela cidade, que gosta de gente, que tem esse comprometimento, que tem esse compromisso com a população e com o futuro da cidade. Hoje o governo ele é um governo realmente muito próximo, né? Você vê o prefeito, ele vai tomar café na padaria do bairro, ele vai comer um pastel, ele vai na feira, ele vai numa missa, ele vai num culto. O Anderson realmente ele é uma pessoa muito próximo mesmo da população, né? Agora uma pergunta, Jorge. A gente quando vai no pronto-socorro, vai no hospital municipal, a gente vê lá ambulância de Cruzeiro, a gente vê carro de Paraibuna, de Caçapava. Para o pessoal entender, isso aí, entre aspas, tá? Para não entender errado também, dificulta um pouquinho o trabalho da cidade, né? Porque a cidade ela tem os contribuintes dela, e aí você precisa. Quem não é contribuinte, você precisa custear aquilo ali. Isso aí é uma obrigação do prefeito, tá? Ou o prefeito faz por solidariedade? Como é que funciona isso aí? O prefeito pode, por exemplo, falar assim, não, aqui é o pessoal de São José que eu vou atender e ponto. Como que funciona isso aí? Isso pode ser feito na atenção primária. A atenção primária é para o munícipe, quem mora perto naquela região da abrangência da UBS, isso é feito. Quando se trata de porta aberta, e aí você acaba atendendo. Chegou a vítima ali, você tem que prestar o atendimento, né? E as outras cidades acabam se aproveitando. Não é todo mundo, Marcelo, que tem esse suporte todo que tem aqui em São José da prefeitura. Em outros municípios, o que vem de verba do governo federal e estadual, eles repassam, é o que tem e ponto final. Aqui não. 1 bilhão e 100 milhões quase está destinado hoje à saúde. Quarto, né, de toda a arrecadação do município está hoje com a saúde, outro quarto com a educação. Então é um compromisso realmente que tem Anderson e Felício. Estou falando, mudou a cidade. Né? A partir de 1º de janeiro de 17 para cá, a situação realmente é uma outra situação. A Zona Sudeste, você vê agora, depois da Via Cambuí, o quanto cresceu, já está integrada praticamente na Zona Leste. Da João Rodolfo Castelli, que ficou maravilhoso. Obras que não acabam mais, e essas obras é que acabam levando desenvolvimento e trazendo mais gente de fora para cá. Tem muita gente hoje que trabalha em São Paulo, que é paulistano, sempre morou em São Paulo, a vida inteira esteve em São Paulo, que mora em São José. Porque quer qualidade de vida, quer segurança, quer saúde, quer escola. Próximo, né? Tá muito próximo. É uma hora. 1 hora no máximo você chega em São Paulo, né? Então, assim, aqui tudo oferece. Então, é uma coisa que a gente oferece, é um serviço que a gente oferece aqui completamente diferenciado de todas as cidades do mundo, né? Então, a gente tem essa condição de fazer e faz jus a todo o serviço. Não, isso que eu ia te falar. Tem a condição e tem pessoas qualificadas para fazerem, né? Porque a gente sabe que locais que têm condições não tem o que São José tem. São José é maravilhoso. Você falou em obras, acho que há 15 dias atrás o prefeito entregou aqui a quadra de futebol Society do Vila Adriana. O que é aquilo, cara? Aquilo lá é melhor que as quadras que a gente joga particular. Pois é. Aquilo lá é espetacular. Esses dias eu passei lá pela Via Jaguari, ali na Petibon, vamos fazer um serviço lá, falei, vou conhecer. Ali ficou maravilhoso. Eu conversei com os caminhoneiros ali, com os carreteiros que entregam. O pessoal super feliz, a economia absurda de tempo, de diesel. Pelo menos 30 minutos de economia de tempo para ir até lá. Você entendeu? Diesel, né? E quem dirige... E o bem-estar da população, que hoje não sofre com esse, né, com esse trânsito todo. Exatamente, assim, quem dirige caminhão aqui, quem está nos assistindo, sabe a dificuldade que é dirigir caminhão. Caminhão não é igual um carrinho que você entra na rua, sai, entra, estaciona, manobra, não tem jeito. Caminhão, se ele entrar num lugar que ele não tem o que fazer, então hoje ali aquele pessoal ficou maravilhoso. Eles saem ali, a Sebastião Galberto, Anel Viário, Dutra, São Paulo, ou enfim, Rio de Janeiro, ou Anel Viário, Caraguatatuba. Então, São José dos Campos, realmente, ela é referência. Ela parece que ela é referência em tudo, né? Você vai falar de mobilidade urbana, perfeito. Você vai falar de saúde, perfeito. Tem os problemas, lógico, como todo lugar tem, né? Você vai falar de educação, o Real Educação de São José, né? Teve um programa, um dia conversando com o Jones, e as crianças deficientes visuais tem o óculos, tem a bengala. A bengalinha que orienta como vai, que, né, emite som pra pessoa saber, meu pai chegou na sala e tal. Então isso aí é coisa que você não vê falar em lugar nenhum do Brasil. Né? Então São José dos Campos realmente ela é referência. Esperamos que
Continue, né, Jorge? Continue. Jorge. E para isso a gente tem que preparar novas gerações, né, e devagarzinho inserindo eles também nessa tomada de decisão. A gente tem que pedir muita inspiração, né, Marcelo? Acho que é uma coisa que a gente tem que pedir muito a Deus, inspiração. Só que depois que vem inspiração, a gente tem que também entregar transpiração. Primeiro vem inspiração para você transpirar. Então, assim, é muito trabalho. Você tem que ter ideias, mas você tem que colocar em prática. E não é sempre assim. Tem até gente bem intencionada em outras administrações e tudo, mas para fazer o que a gente realmente faz aqui, o que a gente se dispõe a fazer, né? Meu pai falava que a gente é movido a fé e coragem. Então você tem que ter a fé e você tem que ter a coragem de colocar em prática depois. Então a gente tem muito disso aqui em São José, né? Felício começou com o mandato, e vale dizer, vale deixar registrado aqui, né? Com déficit de 306 milhões de reais, com mais de 4 mil fornecedores, se não me falha a memória, em haver, prefeitura. Em 7 meses esses problemas foram resolvidos. A gente ainda, né, os mais otimistas, pô, se nesse mandato a gente conseguir resolver, tá bom. Além da gente pagar todas essas dívidas, todas que foram deixadas, a gente ainda seguiu adiante, fez a cidade dar passos importantes para o futuro, né, a ponto do Felício hoje ser vice-governador, e não foi à toa. Não foi né? à toa. Então, assim, foi tudo que foi feito aqui em São José, que deu certo em todas as áreas, em todos os setores, né? Então, na educação 5.0 não para, as escolas não param de ser transformadas nisso. A gente está municipalizando escolas estaduais hoje, porque o sistema todo que aplicamos aqui no município é muito melhor do que do estado, que é defasado demais, até dó. Né? Eu conheço muita gente, tem gente muito boa trabalhando no estado, excelentes profissionais. Mas o sistema todo está defasado, está precisando também de um choque lá. E aí Deus queira que ano que vem Tarcísio e Felício continuem. O trabalho no estado de São Paulo para fazer de São Paulo realmente a ponta da flecha. Jorge, hoje você está no Procon, né? Qual que é o maior desafio lá? O caso que mais aparece no Procon? Aparece bastante coisinha que não tem o que fazer, que não é de Procon, e aparece muito caso sério lá. Como é que é o dia a dia ali do Procon ali? Procon, 2 momentos distintos, né? Quando eu fui para lá na minha primeira gestão, em 2021, eu pego um Procon no auge da pandemia, com o comércio fechado, alguns setores só empresariais podiam atuar naquele momento, eram supermercados, padarias, postos de combustíveis, farmácias e lojas de materiais de construção. O restante estava fechado. A construção civil nós continuamos. Então vocês continuaram, vocês tinham um decreto municipal que permitia aquela briga que o Felício teve com o Dória, e com toda razão o Felício tinha total razão disso daqui. Haja visto que o número de vítimas aqui em São José é muito abaixo do que foi esperado na época. A gente perdeu 2.000 pessoas, infelizmente, mas esperavam até 15 mil pessoas fossem morrer em São José pelo tamanho da população. E a gente conseguiu fazer realmente, né, com que não acontecesse isso. A gente construiu o hospital de retaguarda, tudo. A tragédia era anunciada, né, Marcelo? A gente evitou. Graças a Deus, graças a Deus. É um trabalho que uniu todo mundo naquele momento, e eu me contaminei na época, levei para casa, minha mulher e meu filho também se contaminaram. A prefeitura não parou, e acertada a decisão do Felício, ele afastou as pessoas que estavam em grupos de risco, mas enfim, a gente continuou dando passos. Eu tive naquele momento, 2020, foi difícil demais. A gente entregando conjuntos habitacionais, prestes a entregar conjuntos habitacionais, tínhamos que fazer reuniões periódicas com a Caixa Econômica Federal, com as construtoras contratadas. A gente não conseguia fazer essas reuniões físicas. Eu comprei câmera, comprei microfone, comprei o equipamento todo e lancei o desafio para a gente fazer as reuniões virtuais. E ali começou tudo a acontecer. Mas o Procon não foi diferente. Eu cheguei no Procon nesse momento, em 2021, entrando pessoa por vez no Procon, mas aí vai, 2 salas de audiências, atendimento estava muito enfraquecido, as pessoas estavam se contaminando e saindo e tudo mais, mas eu resolvi mudar, apostar, ter a coragem suficiente, né, de toda a experiência acumulada ao longo da minha vida, vendo o Felício fazendo as coisas da forma correta, o Anderson acompanhando tudo, resolvi abrir tudo isso daí. Criei outras 2 salas de audiências que levavam, depois da resposta do fornecedor, mais de 100 dias, 110 dias para você designar uma audiência. Eu consegui baixar isso daí para o prazo mínimo de 15 dias. Então a gente consegue hoje, com mais 2 salas de audiências, a gente tem capacidade de sobra para mudar tudo o que aconteceu. A fiscalização, eu coloquei os fiscais para atuarem. A fiscalização era reativa. Então dependia de denúncias para provocar para os fiscais irem.
Pelo contrário, eu criei a fiscalização proativa, não era nem ativa, é proativa, e continua até hoje. Eu chamei os fiscais na época, falei do momento que estávamos vivendo, mas eu falei também da nossa obrigação de trabalhar e zelar pelos consumidores e para harmonizar as relações de consumo. E eles toparam. Então, assim, a gente nunca faz sozinho. Por onde quer que eu tenha passado, todo mundo acompanhou isso daí e deu esse apoio integral para que a gente fizesse. Começamos a fiscalizar esses 5 segmentos empresariais, né? Fizemos uma planilha com os principais, os maiores da cidade, e aí a gente foi diminuindo, né, o tamanho, o porte desse estabelecimento para também receber uma visita pelo menos ao ano, cada estabelecimento da cidade. E não são visitas, né? E aí mudei o uniforme, porque deixa de ser aquele uniforme preto, o fiscal parecia um policial, né? Intimidando o fornecedor, a gente passa a usar uma outra cor, adesivagem nova nos carros, a gente muda realmente toda essa comunicação do PROCON com a sociedade, né? Eu vou até a CI, eu vou até o Sim Comércio, trazer os empresários para dentro do PROCON, mostrar para eles que vale a pena eles estarem cadastrados no PROCON, estando junto da população. O empresário só tem a ganhar quando ele faz isso. Hoje em dia, todo mundo tem uma rede social e essa rede social é um jornal. Né? Antigamente tínhamos jornais impressos e tal. Hoje em dia nem tem quase. Um ou outro jornal ainda imprime. Muito difícil. Né? E é muito difícil. Então a gente hoje tá, o comerciante hoje ele está sujeito a isso. Um consumidor insatisfeito coloca em sua rede social e isso prolifera. Essa informação prolifera. Então o total apoio deles todos, né? Então os índices também. A gente tinha tido 63 mil atendimentos no ano anterior. Eu passo a fazer mais de 120 mil atendimentos no primeiro ano, quase que dobra de novo essa quantidade. Mas essa sinergia, e aí tem o papel da imprensa importante também, que vem junto conosco para divulgar o nosso trabalho, para mostrar, fazer as orientações. Recriei, né, um canal de comunicação com a população direta e impressa, que são nossos folders temáticos. Você não vai se lembrar se é novo. Tinha o Jornal do Consumidor, meus pais tinham loja ali no Calçadão, na frente do mercado municipal, e a cada 15 dias era tiragem quinzenal, os jornaizinhos eram postos em algumas bancas ali, em biblioteca municipal era entregue, na prefeitura, enfim, em estabelecimentos, em um ou outro estabelecimento também, eles deixavam esse jornal para ser entregue para a população. E nesse jornal tinha, além de informações, realmente dicas aos consumidores, tinha receita de bolo, tinha telefones úteis, tudo que você imagina estava nesse Jornal do Consumidor, com 4 páginas. Hoje em dia, ninguém mais quer saber de impresso, receita, telefone. Você entra na internet, você vai no Google, ele te dá a informação que você quer. E aí eu criei com o Avelino, né, que é o nosso assessor de imprensa, que topou a ideia toda da gente recriar. E era o Avelino que fazia o Jornal do Consumidor. Então a gente tem um jornalzinho hoje, né, uma edição mensal com cada data comemorativa, porque é assim que o comércio funciona. Então a gente está junto com o comércio, apoiando o comércio, inclusive. A gente tem vocações aqui em São José que a gente não pode negar, né? Para o ineditismo, para o empreendedorismo, são vocações nossas, dos joseenses. Então, assim, a gente tem que acompanhar. Eu tive que emparelhar o PROCON com a administração pública. O PROCON não podia ter ficado para trás. Há 15 dias, 20 dias atrás, eu estive em Vitória, no Espírito Santo, na reunião anual que tem dos principais PROCONs do país. Fui convidado aí e fui. Apresentei o PROCON de São José para eles. Pude fazer comparações do PROCON de São José com os principais PROCONs do país. Marcelo, e te digo categoricamente, não perdemos em nada. Muito pelo contrário, começarão a vir a São José para pegar a nossa experiência, todo o nosso know-how. E isso vai ser uma constante daqui para frente. Temos um sistema próprio, né, que não é o caso dos outros PROCONs. O nosso sistema não é o melhor do mundo, mas é o melhor de todos. Não tem outro sistema como o nosso. Já provoquei a Urban para que seja feito aqui em São José e a gente já está em conversa para que a gente tenha esse novo sistema para a gente exportar para as outras cidades. E aí vem renda para a cidade. Então, a Urban passa a vender para o PROCON de São José e vende para outros PROCONs também. Então, vou ajudar a desenvolver esse melhor sistema ainda que nós temos, né? Nós temos uma empresa hoje que fornece os nossos atendentes, os nossos conciliadores. Então, tudo isso daí são inovações que foram feitas de 21 para cá e que vão continuar. Então, quando eu recebo o convite do Anderson para voltar para o PROCON, eu quebrei um paradigma meu, que era não estar onde eu já estive antes, né? E qual é o maior desafio?
não é fazer igual eu fiz lá atrás, na minha primeira gestão. Melhor. É fazer melhor. É fazer diferente. É buscar justamente isso daí, no ineditismo, né? E eu te digo, se nós temos uma marca, um souvenir, é o joseense. Esse é o melhor souvenir que nós temos, né? Esse poder de criação que a gente tem aqui em São José, eu não sei se é a nossa água, se são os nossos ares, se são os nossos campos, fato é, somos realmente diferenciados e temos que zelar por isso. E a gente tem que estimular as próximas gerações a fazerem o mesmo. Então, o Procon de São José, eu voltei o convênio com a Fundação Procon, que a gente estava distante, lá em 2021, vai vir um novo carro, daqui a alguns dias chega um novo carro para cá, que a gente acaba se beneficiando. Fundação Procon me quer muito perto deles, representando, inclusive, junto com eles o Estado de São Paulo, em outros órgãos federais, junto aos prefeitos. Então, assim, a gente está numa sinergia muito boa, dando mostras para todo mundo do que fazer em São José, né? E o Procon recebe, a gente tem, assim, eu estou terminando de traçar o perfil do frequentador do Procon, de quem recorre no Procon. 48% dos munícipes que vão ao Procon são idosos. E olha que perfil interessante. O que eu faço? Junto com isso, eu já estou trabalhando com a OAB para a gente criar um programa municipal visando a proteção dessa população idosa que mais cresce, né? Que está vindo para morar em São José. Quem não é josense está vindo morar e quer qualidade de vida. E aí as relações de consumo têm que ser as mais seguras possíveis. Jorge, olha que bacana. Nós falamos agora sobre a mobilidade urbana de São José, ótima, educação ótima e a saúde fazer inveja. E agora temos mais um dado. O Procon, ele é o top 1 do estado de São Paulo aí, né? Pois é, isso é maravilhoso. E deixa eu te perguntar uma coisa. O Procon, ele tem poder punitivo ou ele só faz mediação e auxilia e tenta fazer um acordo? Ou ele tem um poder de chegar e punir? Como é que funciona isso aí? Procon pune, sim. É uma satisfação enorme estar hoje à frente do Procon de São José, voltar ao Procon de São José. Uma das áreas do direito que eu mais gosto é o direito do consumidor. Eu sou velhinho, né? Quando eu fiz faculdade ainda não tinha direito do consumidor. Hoje já tem. Olha que bacana. Que é como é que as coisas vão evoluindo, né? Mas eu entrei na faculdade em 92, um ano depois também do advento do Código de Defesa do Consumidor, que é 91. Então é natural que realmente as coisas acabam se aconchegando, né? Então, com o passar do tempo, o respeito muda, né? O Procon hoje, junto com o Corpo de Bombeiros, uma das instituições mais bem avaliadas pela sociedade. Então, isso nos enche de orgulho, mas também de responsabilidade, né? Então, quando a gente usa o nosso poder de polícia para multar uma empresa, para fazer com que ela seja fechada, inclusive, a gente tem que ter muita convicção disso, muita comprovação, e a gente pode fazer. A gente faz de tudo para que não multe uma empresa, né? Sinto dor no coração quando eu tenho que multar uma empresa, não multo satisfeito, não. Né? Apesar de todo esse sistema que foi criado em 2017, quando a gente rompeu com a Fundação Procon, né, a gente criou aqui um conselho municipal para dar respaldo também à nossa instituição. A gente tem uma Câmara especializada dentro da Junta Municipal de Recursos, a 5ª Câmara, né? E esse conselho é composto, parelhado tem que ser, metade por representantes do poder público municipal e a outra metade por representantes da sociedade civil organizada. E a gente tem um fundo municipal que tinha pouquinho dinheiro quando entrei, hoje, graças a Deus, a gente tem muito dinheiro para fazer com que esse dinheiro seja revertido em ações em defesa do consumidor. Mas mais do que defender o direito do consumidor, a primeira obrigação do Procon é ela manter as relações de consumo harmônicas. E para isso você precisa de informação. Você precisa estar realmente à frente do tempo. Você tem que antecipar os problemas, é como no jogo de futebol. Você tem que antever uma jogada do teu adversário para você não levar o gol. E ao mesmo tempo, você tem que se armar para você fazer. Então o Procon trabalha nesse sentido. A gente verifica o que está acontecendo, né, de pior no mercado, né, para a gente antecipar as nossas ações. A gente está sofrendo agora, né, com as bets. A gente está sofrendo agora, né, com empréstimos consignados para os nossos idosos, né, como eu estava falando. A população idosa avança, graças a Deus. Meu pai não teve essa sorte, faleceu cedo. Mas as pessoas estão vivendo cada vez mais, estão passando fácil dos 80 anos. E essa população consome, Marcelo. Só que essa população, ela tem que estar defendida, ela tem que estar muito bem representada. Então nós estamos à frente, né, realmente
fazendo com que essa população não sofra, ou sofra o quanto menos, né? Então a gente vai até, recorre ao Ministério Público quando é necessário fazer, recorre à Delegacia de Polícia também, porque ninguém faz nada sozinho. A gente precisa ter os outros órgãos juntos com a gente. A gente tem o IMET, o Inmetro, agora há pouco tempo, também que já estão compondo tudo isso daí, né? Todos os nossos trabalhos, para que a gente realmente atinja a excelência no atendimento, né? Mas a gente tem poder, sim, de multar, inclusive fechar um estabelecimento. A gente, nós que estamos do lado de cá, o empreendedor, o empresário, o comerciante, a gente ouve muito, né? Que o comerciante, o empresário, o empreendedor, enfim, quem está tentando, às vezes é muito perseguido pela fiscalização, por PROCON, enfim. Isso aí eu entendo que é um pouco fake, não é, ô Jorge? Não tem isso, né? Porque assim, se o PROCON quiser me perseguir, ele não vai ter consumidor para defender, né? Então, isso aí não é assim, né? O PROCON, ele procura orientar a gente enquanto comerciante, enquanto empresário. E aí, depois de tudo se esgotado, depois que o PROCON falou assim, ó, Marcelo, ó, não é assim, o CDC diz isso, né? Toma cuidado, senão o russomano vai aparecer. Depois de tudo esgotado, que aí começam, vamos dizer assim, as punições, né? É desse formato que funciona, né? Dessa forma a gente vem fazendo desde 2021, Marcelo, justamente, né? Eu nasci dentro de uma loja. A primeira loja da Rua 7 de Setembro foram dos meus avós, na década de 50. Até então, meus avós trabalhavam em feira, mascateavam, vendiam de casa em casa, deixavam minha mãe e minha tia mais velha numa creche, ali na Rua Sebastião Hummel. Então elas ficavam ali enquanto meus avós estavam fora. E aí meu avô achou por bem na época realmente montar uma empresa. Pegou um corredorzinho, né? Rua 7 era onde paravam as charretes ali, onde paravam os burros, era fétido demais, foi motivo de chacota para a colônia libanesa e também fora dela. Mas hoje, olha o que é a Rua 7. Hoje é um calçadão. O metro quadrado mais valorizado que tem hoje aqui na região inteira está ali na Rua 7. Então, assim, eu sei todas as mazelas que tem um comerciante. Meus pais tinham loja do lado ali. Então eu sei muito bem como que é, quanto sofre um comerciante, o quanto ele abdica de ficar com a família, de ter os seus luxos, né, as suas vontades satisfeitas para ele, sabe, estar empreendendo, para ele estar pagando os seus impostos, para ele estar empregando. Quem mais emprega no país não são as grandes empresas, não são as grandes fábricas. São as pequenas empresas, essas lojinhas pequenas, né? Empregam todo mundo e a gente tem que estar perto. Se a gente pegar de uma outra forma para verificar o quanto a gente está perto dessa população toda, desse ramo de atividade, nos nossos índices do PROCON, das empresas mais reclamadas, quem figura nos primeiríssimos lugares? As grandes empresas, os bancos, que aliás, bancos que não quebram nenhum no país desde 2002. O último foi o Banco Santos, ainda no governo Fernando Henrique. De lá para cá, nenhum banco quebrou. Por que será que não quebra? Porque banco tem lucro. Né? E aí vai, quando a gente fala, né, que o combinado não sai caro, quando você combina com o banco, vai sempre sair caro. Você vai ter sempre prejuízo e o banco vai ter lucro. Vai ter lucro. Então o PROCON está aqui para defender. Né? O PROCON está aqui para defender os consumidores contra os bancos, contra os abusos dos bancos, contra as concessionárias quando elas erram demais. Né? A gente teve caso com a Sabesp aqui, foi o único PROCON que conseguiu multar a Sabesp. A gente multou a Sabesp em R$200 mil. Para a Sabesp cumprir com sua obrigação, que é o fornecimento de água. Água que não pode ser, tem o atendimento, o fornecimento interrompido, ele tem que ser constante e tem que ter qualidade no atendimento. Mas eles dizem, mas se a gente não fornecer, a gente não ganha também. Então, que vocês se preparem para fazer o fornecimento ideal. Bem e foi feito, o que né? O Felício cobrou deles e fez com que o presidente estivesse aqui em São José. Inclusive, estão sendo feitas obras, né, que levam para a Zona Leste a maior quantidade possível de água a ponto de não faltar para mais ninguém. As empresas de telefonia dão muito trabalho para o consumidor. Os pequenos comerciantes, os médios comerciantes, esses estabelecidos na cidade, eles representam muito pouco de reclamação que chega no PROCON, porque a gente procura orientar. Muito embora a gente faça orientação, a gente faça palestras, e muitas vezes vou eu mesmo palestrar para essas grandes empresas. Junta-se os funcionários todos e eu prefiro uma palestra. A gente não cansa de informar. Quando a gente faz as nossas ações, essa troca de uniforme, essa troca de postura realmente dos fiscais, tem a ver com tudo isso.
para que o fornecedor, para que o comerciante não seja exposto ao ridículo, né? Abomino essas práticas de quem vai à loja com TV do lado, filmando, expondo o rosto do comerciante. Então a gente, assim, o PROCON ideal é aquele PROCON que ele é amado pelos consumidores, mas ele não é odiado pelos fornecedores. Ele é respeitado pelos fornecedores. E é isso que a gente procura fazer com o PROCON de São José, ser respeitado. Né? Quando chega um empresário para falar comigo, eu falo com todo mundo sem nenhum problema. Né? Por que eu recebi uma multa? Ele acha que foi injusta ou não? Ele sai de lá do PROCON se desculpando. Tira foto comigo, toma café comigo e ele sai se desculpando. Então, é dessa forma que a gente tem que agir. Né? Estar no poder público tem bônus, mas tem ônus também. Né? Então, quando assina uma multa, não assina essa multa satisfeito, não. Eu quero fazer o contrário. Eu quero estar educando as pessoas, informando as pessoas. E aí vai. Eu estava em tratativas lá na minha primeira gestão, né, com a Sala do Empreendedor, para que as novas empresas da cidade, que fosse uma exigência, que seja uma exigência, passar por treinamento do PROCON. Antes dela ter realmente um alvará definitivo, antes dela ter o número de CNPJ, ela passe por treinamento no PROCON, para ela tratar melhor os seus consumidores, para ela saber o quanto significa, né, o poder que ela tem nas mãos de atender bem ou mal, de receber uma multa ou então dela ganhar novos consumidores. Tudo vai depender do comportamento dela. Assim como a gente faz na vida. Né? Você quer amor? Você dê amor. Você quer atenção? Você dê atenção. Você quer cliente? Atenda bem. Né? Respeite os consumidores. E aí vai. Eu não meço uma empresa, a qualidade de atendimento de uma empresa, ou se ela é boa ou ruim, pela quantidade de registro de reclamações que chegam ao PROCON. Eu vou te dar um exemplo. EDP Bandeirante. E aqui não é uma defesa, é uma constatação, tá? A EDP Bandeirante está em todas as casas da cidade. Ela está em todos os comércios da cidade. Onde tem energia elétrica, tem EDP, certo? Ela não está em primeiro lugar entre as mais reclamadas. Ela tem muitas reclamações, mas percentualmente a quantidade de negócios que ela realiza, de relações de consumo que ela tem, é muito baixo. E além de tudo, ela responde a todas as notificações que nós enviamos a ela. Representante da EDP vai em todas as audiências, não tem falta, não tem falha. Eu posso falar que a EDP Bandeirante é uma má fornecedora? Eu não posso. Então a gente tem essas métricas todas, a gente está sempre perto, procura estar o mais perto possível, né, da CI, da Associação Comercial e Industrial e do Sindicato Comércio Varejista. Então são duas entidades que nos apoiam, que têm o nosso apoio também, para preparar melhor os empresários da cidade. E quem hoje não tem esse preparo é porque não quis, Marcelo. Porque a gente oferta, cansa de ofertar. São palestras em escolas, palestras em casas de idoso e palestras em CRAS. Aonde a gente pode ir, a gente leva essa mensagem consumerista. Entendi. Jorge, hoje com o avanço, né, da tecnologia, internet, você tem muito caso lá de golpes pela internet. Geralmente são mais nos idosos, ou também a juventude acaba caindo um pouco ali. E como que o PROCON faz? Porque assim, uma pessoa que ela dá um golpe pela internet, geralmente ela tá escondida, né? Ela tá ali num IP que de repente não é o dela, não tem uma porta aberta, não tem nada. Como é que o PROCON age para fiscalizar isso aí, para tentar... Porque quem deu um golpe, Jorge, vamos ser sinceros, ele não vai na audiência, né? Ele não vai, né? Quem vai na audiência é o que você falou. É o consumidor, é o empresário, é o empreendedor que é decente e pode ter tido um problema, como todo mundo tem na prestação daquele serviço. Às vezes não a empresa, mas de repente um mau funcionário, um mau empregado ali, que de repente por algum motivo errou mesmo, tal, enfim, né? Esse vai na audiência. E esse cara que dá o golpe, como é que vocês auxiliam na resolução desse problema? Todo mundo está sujeito a golpe. E eu já tomei. E eu tenho que admitir. Ano passado eu estava fora do PROCON, né? Abro minha rede social, abri Instagram, vi lá uma promoção de cápsula de café. Eu sou um viciado em café, tomo café o dia inteiro. Vi uma mega promoção. Se responder essas perguntas, esse questionário, você não paga, paga frete, enfim. Fui lá, caí no golpe. Faz parte, a gente acaba caindo. Mas a população idosa, né? Primeiro, o Código de Defesa do Consumidor, ele trata o consumidor como um hipossuficiente. Uma pessoa que não tem todo o conhecimento, não tem todas as informações. Isso é claro. E ao contrário dos empresários, que deveriam ter essas informações e nem sempre têm. Né? Então a gente já tem essa vulnerabilidade.
declarada, né, pelo código, registrada no código, consignada no Código de Defesa do Consumidor. Mas, Marcelo, essa população idosa, minha mãe tem 70, vai fazer 72 anos daqui a alguns dias, se Deus quiser, né? Ela consegue hoje acessar internet e tal para ver notícias, mas ela não tem rede social, ela não tem tanta facilidade no manuseio. Ela tem limitações. E tem um neto que fica o dia inteiro no celular, que ensina meu filho o tempo todo ensinando minha mãe. Jorginho é o nosso assessor especial de assuntos tecnológicos. Tudo passa pelo Jorginho. É uma compra de um celular, tudo, filho, vem cá, né? E ele vai dando orientação para todo mundo. Mas ainda assim, ela mesmo com todo esse suporte que ela tem pelos filhos, pelo neto, pela nora, minha mulher tá toda hora com ela também, né? Carol, um beijo toda hora com a minha mãe, ajudando também. Então, ainda assim, ela sofre. Agora, você imagina quem mora longe da cidade, quem não tem acesso a tudo isso. Que não como tem é que o Jorginho ali, né? E que não tem o Jorginho. Essa população é tratada como hipervulnerável. E essa hipervulnerabilidade faz com que a gente trabalhe, faz com que a gente informe. Declarar guerra resolve? Como é que você vai punir um cara que está num presídio? Não tem jeito. Ele já está lá dentro, então não tem como você punir. A gente tem que A última instância da punição, ele já tem. Ele já está recebendo essa punição, ele vai ficar mais tempo. Então eles de dentro da cadeia, a gente sabe que acontece isso, vem lá do Nordeste, vem do Norte, desses presídios, essas ligações para cá, para o estado de São Paulo, para o restante do país, para muitas vezes induzir a golpe. Só que junto com isso, Marcelo, a gente tem outra situação. Quando a gente está falando em golpe bancário, os bancos têm que oferecer segurança, inclusive segurança digital. Então é aí que a gente tem que atacar, e muito, né? Informando os consumidores, alertando os consumidores, né? E volto a dizer, a imprensa é o nosso quarto poder. Com todo respeito ao Ministério Público, a imprensa está sempre perto, nos ajudando, tem esse poder, né, de levar a comunicação a todos os lares. Todo mundo hoje em dia escuta rádio. Eu não vejo TV há muitos anos, mas eu escuto rádio, né? Eu vejo notícias pela internet e tal, mas todo mundo consegue hoje em dia acessar e ter esse tipo de informação. Quando isso tudo não chega ao consumidor e os bancos falham, tá aí o golpe. E aí que vem o PROCON para ajudar. E quando é caso de polícia realmente, o PROCON absorve, cobra dos bancos uma atitude mais enérgica para ressarcir esses consumidores e encaminha para as delegacias de polícia para darem sequência na esfera criminal. Mas estão ocorrendo esses golpes, a gente tem que realmente ver quem é que está aí por trás. Se são os bancos que estão falhando, e muitas vezes são os bancos que falham, né? Eles estão cada vez mais intensificando as ações de controle, né, de segurança, para que tenhamos mais segurança ainda nas relações. E com o celular hoje, você não precisa mais andar com cartão de crédito, aqueles impressos, né? Nada, um celular hoje faz tudo isso daí. As pessoas recebem ligações, muitas vezes, pedindo para colocar sua senha. E quem está do outro lado não se identifica como funcionário do banco e tem acesso às informações todas da pessoa para que ela realmente tenha confiança o suficiente, né? Acredite e passe suas senhas. Então a gente combate nesse sentido, né? De informar bastante a população, né? Com o apoio da imprensa, que é fundamental, e quando não é o suficiente tudo isso, encaminhamos para a esfera judicial e criminal através das delegacias de polícia. Anteontem, Jorge, até você falando de golpe em banco, um colaborador nosso aqui caiu num golpe. Recebeu uma oferta de empréstimo, o golpista se passando por funcionário do governo, que disse que liberou o FGTS baseado e tal. E ele, coitado, carteira assinada, com o FGTS depositado, tal. O golpista pediu para que ele fizesse um pagamento. Olha que absurdo. Como que é? Ele disse que fizesse um pagamento pequeno, R$56, mas naquele momento o golpista devia estar fazendo isso com 1.000 pessoas, 2.000, enfim. Fez o pagamento de R$56, ele foi e fez. O golpista, não contente, pediu para ele fazer mais um pagamento de 41, que era referente à nota fiscal do empréstimo dele. Olha que absurdo. E aí a pessoa sem informação pagou o primeiro Pix lá, pagou o segundo Pix. Resumindo, não tem empréstimo, não tem banco, não consegue mais falar no telefone e perdeu ali seus R$100 e poucos, né? Então, realmente, o pessoal precisa se informar, né, Jorge? E toda vez que for fazer um empréstimo, não pague nada antecipado. Jamais, jamais. Vá a uma instituição bancária, prefira ir na instituição que você converse com o gerente, né? Só quem realmente tem muita facilidade para usar os eletrônicos, né? Que tem alguns bancos que não têm agências físicas,
é que acabam fazendo esse tipo de negociação. Fora isso, eu não aconselho, né? As nossas fiscalizações, Marcelo, para que sejam cada vez melhores, né? Isso foi implantado lá em 21, né? Fiscalização física em loja física. Fiscalização virtual em plataformas virtuais. Então, esses grandes magazines, esses grandes sites são visitados a todo instante. Os fiscais, quando não estão nas ruas fazendo esse trabalho, estão lá dentro do PROCON fazendo o mesmo trabalho numa outra esfera. Quando era pequeno, tinha muito golpe que davam, em idosos especialmente, né, do bilhete premiado. Então as pessoas acabavam caindo nisso daí, nesses contos todos que ouviam, né? Então hoje mudou o palco dos golpes, não é mais fisicamente, é por telefone, é na tua casa, às vezes bate alguém. Judiação, né, Jorge? Não tem nenhuma responsabilidade, não tem consciência, não está preocupado com o próximo. E aí vai. Quando tem banco que ajuda a lesar, aí que a pancada vem mais forte ainda. Eu me reúno mensalmente com os piores, com as piores empresas que mais nos dão trabalho, especialmente os bancos e as empresas de telefonia. Mensalmente a gente se reúne. E eu tomei isso desde 21, né? E voltei a fazer agora com a minha volta pro PROCON, para que a gente tenha realmente mês a mês um acompanhamento. Como que foi o mês passado? Terminou o mês de março. Comecinho de abril a gente já começou a ter essas reuniões. Vamos lá, a gente pega o levantamento do mês de março. Diminuiu a quantidade de reclamações. Ou então aumentou, mas vocês também responderam melhor. Responderam a todas. Então assim, tudo isso a gente tem que fazer esse acompanhamento. O PROCON é responsável por tudo isso. E não pode se excusar de fazer. Senão está prevaricando. Então a gente tem que agir realmente, né? Não com a energia total, da mesma forma com que a gente age com um grande banco, agir com um comerciante de bairro. Não dá para a gente ter essa mesma intensidade. Então, até as multas, elas são proporcionais ao rendimento da empresa, né? Ao faturamento bruto. Isso que eu ia então, te perguntar o que agora. Você tem de faturamento na empresa? A tua capacidade de contribuir com uma multa é essa, né? O valor mínimo de uma multa é R$1.000, pouco menos de R$1.000. Não dá para multar alguém também com isso. Esses dias foram no estabelecimento, no mercado, né, de bairro, já tiveram lá no ano passado, então foram regularmente, naquela visita anual que é feita. Não teve nenhuma denúncia, não foram visitar depois esse estabelecimento. Quando o estabelecimento ele recebe mais de uma visita anual, quando tem denúncia, né? Quando tem algum tipo de denúncia, volta, senão é uma vez por ano. E os comerciantes, ainda assim, eles acabam deixando a desejar. Esse estabelecimento foi multado no ano passado. Essa semana voltaram lá no estabelecimento, fizeram o trabalho deles, encontraram 83 itens com problema. E somando todos os itens, né, a quantidade de produto por item chega a 287 com data de validade vencida. Infração gravíssima. Como que você vai fazer? Você vai informar como? Já uma multa no ano passado, passa um ano. Outra multa, tinha coisa com data de validade vencida há mais de ano. Quer dizer, desde a outra visita, desde a outra multa, não se preocupou em retirar das prateleiras. Então, assim, é comerciante relapso. Esse daí não tem como, não tem salvação. Ele não tem que estar no mercado atuando. Você não pega um danoninho e dá para o teu filho tomar com data de validade vencida. Como é que ele coloca para vender? Ele ainda está cobrando da pessoa. Mata uma criança, mata um idoso. É muito perigoso. Então a gente faz essas fiscalizações constantemente para realmente, né, deixar a população segura, mas casos mínimos a gente orienta. A gente tem essa sensibilidade de orientar. Achou lá uma garrafinha de água com data de validade vencida. Chama o comerciante no canto e fala, olha, é inadmissível, vamos pegar água, abre e joga no ralo a água. É isso que eu ia te falar. Tá tudo certo. Uma garrafinha, perfeito. Agora 280. Reincidência com um ano. Mercado pequeno, tá? Ele não quer melhorar. O cara não tá preocupado em cumprir o compromisso dele. Ele não tá... Marcelo, a gente não encontra isso em supermercados gigantescos. A quantidade de itens e a quantidade de produtos assustou. Quando chegou em mim, eu fiquei assustado. Se pensar em 200 num mercadinho pequeno, é quase o mercadinho inteiro. É quase o mercado inteiro. É quase o mercado inteiro. E é bem localizado, tá? Então, assim, a gente tem que ter, né, essa sensibilidade para a gente poder aplicar uma sanção, aplicar uma multa, né, para não a ponto de não quebrar também um supermercado. A gente não é contra a atividade empresarial. Ao contrário, a gente é contra o mau empresário, que na verdade não é empresário.
Empresário é aquela pessoa que se dispõe a É um trabalhar, mau a caráter empreender. É um mau vestido, caráter. É perfeito. É isso daí. vestido de empresário, né? É. Jorge, e agora vamos expandir um pouquinho. Com essa visão, com essa experiência que você tem de cidade. Hoje, no seu olhar, o que você visualiza que funciona muito bem na cidade e o que poderia melhorar um pouquinho na cidade? Olha, eu não vejo destaque negativo hoje, Marcelo. Acho que o que estava precisando fazer realmente, mexer um pouco, né, abalar a estrutura realmente era a saúde. A saúde está tinindo na cidade. Não vejo um problema grande que nós temos que enfrentar, que nós temos que mudar. Mudanças são constantes, elas têm que ocorrer. É dinâmica, a vida é dinâmica, tudo é dinâmico, nada é estático, né? Então, conforme o passar do tempo, um problema ou outro se apresenta e você tem que ter poder de reação. Quando você não consegue antecipar, você tem que ter poder de reação, né? Todos os segmentos hoje você consegue ver. Câmeras na questão de segurança da cidade. Hoje a gente tem quase 1.200 câmeras instaladas e teremos daqui a algum tempo 1.700, então serão 500 a mais. Já somos uma das mais cidades, se não somos a cidade mais segura do país. Pra se viver. Então é muito distante isso das outras cidades. Educação, precisamos falar. A gente estava falando agora de saúde. Habitação. A habitação não para de construir também. Tudo que a gente fez aqui, tudo que o Felício fez aqui enquanto prefeito, ele exportou, levou junto para o governo do estado. Então, muito do que está acontecendo hoje do governo do estado nasceu aqui em São José. O Felício teve essa capacidade de levar para lá. E não é à toa que ele foi convidado a ser o vice-governador. Né? É porque realmente tinha feito muito aqui em São José. Então a gente tem a área de mobilidade, a gente tem algumas obras ainda que estão sendo feitas, outras que começarão. Então isso tudo são avanços que a gente tem. A gente tem um problema ambiental no Banhado, que tem as famílias que moram ali num parque natural, né, que precisa ser resolvido isso o quanto antes. As pessoas têm que parar de ser radicais, né, e fazer com que aquelas pessoas permaneçam ali. Ali é insalubre. Eu tomei conta da habitação, do GARD, eu sei muito bem, desci diversas vezes. Eu vi como é que as pessoas moram ali. Na verdade, elas não vivem, elas sobrevivem. Se é que conseguem sobreviver. Aquilo é só bicho que consegue ficar daquele jeito e ninguém merece isso. O que a prefeitura vem fazendo é levar dignidade para essas pessoas. O que a gente faz é levar cidadania. Então isso a gente continua fazendo na educação, na saúde, na habitação, na mobilidade, né? Na cultura também. A gente tem muitos projetos aí para serem conquistados, para avançarem durante esse mandato, né? A começar pelo Parque da Cidade, que a gente espera passar a administração dele para iniciativa privada para dar sequência, né? E não é para cobrar a entrada do cidadão, muito pelo contrário. É para deixar que aquela estrutura fique aperfeiçoada, fique melhor, para que o cidadão tenha realmente condições de usar devidamente o parque, né? Então a gente tem esses desafios aí para os próximos anos e eu não tenho nenhuma dúvida que tudo vai ser cumprido. A gente tem novos hospitais, novas maternidades a serem construídas aqui, novas UBSs, que deixei tudo pronto lá para licitarem, algumas já estão em fase de licitação. Nesses dias eu encontrei um líder aqui do Monte Rei, o Paulo Henrique, veio agradecendo, estava tudo emocionado. O senhor prometeu e cumpriu, doutor, eu fico muito feliz, que Deus abençoe muito e tal, mas eu fiz a minha obrigação. E é o que nós temos isso hoje no poder público, pessoas que são conscientes disso, que têm essa obrigação, são da cidade e têm obrigação com o joseense, com quem mora aqui. Porque eu mesmo, estando à frente do PROCON, fazendo fiscalização, né, em todos os estabelecimentos da cidade, eu vou a postos de gasolina, a farmácias, a padarias, a supermercados, eu vou em todos os lugares e eu não tenho nenhum problema com relação a isso. Eu estou fazendo o meu trabalho da melhor forma possível. Assim como eu tenho certeza que em todos os outros setores da prefeitura estão fazendo o mesmo. Né? Você vê o prefeito indo a feiras, indo a parques, fazendo passeios de bicicleta, tudo isso daí acontecendo, a vida sendo levada da forma mais tranquila possível. É sinônimo de qualidade, né? É isso daí, é a consciência. Marcelo, o maior julgador que nós temos, somos nós mesmos. É quando a gente chega em casa, né? Eu faço uma reflexão diária, costumo fazer quando acaba a semana, quando acaba o mês, quando acaba o ano, faz aquela retrospectiva dos 365 dias para saber aonde que eu acertei, aonde que eu errei. Né? Aonde que eu acertei? A gente tem que repetir os acertos, né? Aonde que errou? A gente tem que ver aonde que errou, saber o porquê que errou e fazer essas correções. Então, a administração pública nada mais é
do que a vida. Né? A vida sendo vivida, a vida sendo com acertos e com erros, né? Tem que ter mais acertos do que erros, é lógico que tem que ter, né? E é por isso que nessa sequência de 2017 para cá, esse grupo vem realmente, né? E fazendo essas mudanças muitas vezes, né? 99% das pessoas acabam mudando de setor, que oxigena, que faz muito bem você sair da sua zona de conforto e para um novo desafio. Mas não perde a qualidade, né? Não perde a qualidade. Então, assim, você sabe a excelência qual é, né? Quem está lá na ponta. E mais do que isso, a gente apostando nessas pessoas, nos novos, né? E apostando também, né, no funcionário efetivo. Né? Ele que está ali, muda o governo ou não, ele vai ficar ali. Né? Ele tem um vínculo. A gente não tem atraso de salário, não tem atraso de pagamento de 13º. Nada disso acontece. Então a gente consegue dar essa segurança também ao trabalhador, sob outro ponto de vista, sobre o trabalhador que está hoje empregado na Prefeitura de São José. É bacana, né? Porque assim, a São José está excelente e você vê que os secretariados, os diretores, eles não se cansam, né? Eles querem fazer mais. É o prefeito recebendo o selo de cidade inteligente, é a 5.0, é o DAPRES, e todo mundo que entra, que substitui, né, um pelo outro, você vê que ele quer dar o melhor, né? A gente sempre fala da saúde. O Jorge levou o gabinete lá para o Hospital Municipal. Ele foi para dentro, vamos dizer assim, do olho do furacão. Por quê? Para viver a vida como tem que ser vivida. Então, se ele está ali, se tiver o problema, tem que ser resolvido. Ali é um gargalo muito grande, né? Ali as pessoas estão ali com os nervos à flor da pele. Às vezes tem um parente que está na UTI esperando uma cirurgia, é um filho, é uma criança. Então precisa de uma atenção para que seja resolvido mais rápido ali, né? Então é muito bacana ver isso na administração do prefeito antes, viu? A gente gosta, Marcelo. Eu ia a todas as UBSs, a todo instante. Fazia meu trabalho administrativo que tinha que fazer no DAPRES, acabava o trabalho, eu corria para as UBSs. Era o tempo todo, todas as 45 que eu andava. Todas as obras que foram feitas de requalificação dessas UBSs, eu tive presente em todas elas. Vez ou outra eu encontro um dos meninos que estavam lá à frente, nas obras mesmo, os pedreiros e tal. Conheço todo mundo por nome, assim como eles também comigo. Todo mundo tem meu número de telefone, recebo ligação, enfim. Então a gente tem que se fazer presente, né? Nós temos em São José hoje as 5 primeiras UBS certificadas com ONA 3 do país. Então eu tenho muito orgulho. Eu lembro do momento da contratação, estávamos eu e a Margarete, né, e conversando com o Carlos Maganha, que é o diretor técnico da SPDM aqui em São José, que toma conta das unidades, né, de parte das unidades da Zona Leste da cidade e também do Hospital Municipal. Então aquilo lá já foi um marco. Eu me lembro, foi bem no comecinho, quando eu cheguei no DAPRES. E hoje, vendo essas unidades certificadas, me enchem de orgulho. Fazem com que assim, eu faço assim, olha, participei disso tudo, foi muito bacana. Eu plantei, né? Correto, né? Foi tudo muito bem feito, né? E todo mundo dando sequência a isso. Não tem essa rivalidade, não tem essa ciumeira, né? Não tem melindre, isso tudo. Isso tudo é muito bom. Que nós temos um ambiente muito sadio de trabalho. Né? Todo mundo conversando, todo mundo se comunicando, todo mundo fazendo com que dê o seu melhor ali. A gente estimula que isso aconteça, né? Eu implantei no Procon um sistema de rodízio quando cheguei no Procon. Quem sabia, vou dar um exemplo, quem sabia furar papel só furava papel, não grampeava. Quem tirava grampo não aprendia a encadernar depois. Então, são coisas muito elementares. Carca, né? Eu fiz com que todo mundo tivesse oportunidade para estar em todos os setores do Procon, assim como eu fiz nos outros lugares, né? Naquele momento no Procon foi preciso, até porque no momento da pandemia, quando alguém se contaminava e ficava fora por 15 dias, fazia uma falta tremenda. O outro não sabia cobrir para fazer o seu trabalho. Então eu deixei de ter, tinha um coringa lá, né? Eu passei a ter 50 coringas, todo mundo sabendo fazer tudo ao mesmo tempo. Então, assim, isso faz com que esses profissionais eles fiquem com uma autoestima mais elevada, com tanto conhecimento que adquire, eles tenham outras oportunidades de emprego, em se tratando de estágio, ou então nessa empresa que está lá dentro hoje. Então, a gente qualificou muita gente para o mercado. Vira e mexe, um vai lá no Procon para fazer audiência hoje como advogado e faz questão de me dar um abraço, faz questão, né? Às vezes, de levar um presentinho, levar um mimo, tudo. Então, isso tudo é muito legal. A gente está fazendo com que a cidade, né, fique sendo preparada a todo instante. Eu estou dando exemplo dos lugares em que eu passei, né, alguns dos lugares em que eu passei, mas os outros diretores procuram fazer o mesmo, né, os outros secretários procuram fazer o mesmo. Então, isso a gente tem que realmente zelar por tudo isso daí.
Você vê o engajamento da equipe inteira, né? Tudo, todo mundo. Faço questão. Uma vez por mês a gente conversa, falo do que aconteceu no mês anterior, falo do planejamento para o mês seguinte, para que eles estejam também juntos, né? Tomada de decisão é minha, né? Eu escuto todo mundo, né? O líder tem que tomar decisão, ele tem que saber. Quando a decisão é acertada, o mérito é de todo mundo. Quando a decisão é errada, ele levanta as mãos, pede desculpa, volta atrás, ele tem que saber absorver os erros, né? E para não desestimular os outros também a fazerem igual, né? Jorge, muito obrigado, viu, por esse bate-papo nosso hoje, cheio de bastidores, de direito. E que mensagem que você deixa para quem quer procurar o seu direito, aonde encontrar, como fazer? É fácil, tem que agendar, é só ir direto no Procon, como funciona? O Procon é muito fácil, muito dinâmico, né? A gente tem 2 linhas telefônicas, né? 151 e 3909-1440. A gente tem a plataforma digital que é procon.sjc.sp.gov.br, sem o www. procon.sjc.sp.gov.br. O Procon hoje está num prédio que abrigava o Fórum Estadual até 2012. É um prédio que é do Tribunal de Justiça, mas em convênio com a Prefeitura foi cedido para a gente. Então, muito bem localizado. Fica na esquina da rua Paulo Setúbal com a Engenheiro Francisco José Longo. A gente trocou lá o ponto de ônibus visível hoje com vidro, para ficar integrado também para a comunidade verificar. Então, quem quiser ir de ônibus, tem ônibus ali na porta. Quem quiser ir de bicicleta, a gente recebeu lá o segundo paraciclo da cidade em 2021. O prefeito, na época, o Felício, eu pedi, ele atendeu de pronto, colocou ali na frente. Está perto da linha verde para quem mora na Zona Sul, está a 300 metros da linha verde. Trabalhamos das 8 da manhã até as 17 horas todos os dias, quando o Procon está fechado, né? A gente recebe essas denúncias, continua recebendo por esses canais, e até 24 horas após a gente faz essa análise e dá uma resposta para o consumidor. A gente não perde tempo nenhum. O homem atual é dinâmico demais, é rápido demais, não pode perder tempo, né? Tempo custa muito. Então, quando você procura o pronto-socorro, você procura o Procon, você está com alguma dor, né? E qual é a pior dor? É aquela que você está sentindo no momento. É essa que te marca. É essa que te faz buscar o remédio, né? Então, no caso do Procon, o remédio judicial. Ou o remédio que é contra a má empresa, ou então que soluciona os problemas dos consumidores. Jorge, então, muito obrigado pela sua presença. Está sempre aqui as portas abertas para você. Qualquer assunto que o Procon tiver, você queira divulgar, será sempre bem-vindo, viu? Voltarei, Marcelo. Desejo muita sorte para você. Você que eu conheço há tanto tempo. Aliás, nossas famílias são amigas há tanto tempo. Né? A gente tem muita admiração, muito respeito um pelo outro. Tenho certeza que onde você emprega todo o teu sacrifício, as coisas rendem muito bem. E não tenho nenhuma dúvida que o Podpost vai ser da mesma forma, né, um sucesso. Já está sendo um sucesso com tão pouco tempo, né? 2 meses é muito pouco tempo, mas ainda assim, né, você já tem mostrado o resultado. Você está fazendo tudo da maneira correta, escutando todo mundo, sendo o mais democrático possível. E isso é muito importante, né? Vem da tua natureza. E eu quero deixar uma mensagem aqui, né? Dizem que bom mesmo é viver em São José, né? Bom mesmo é viver e consumir em São José. Pessoal, obrigado. Encerramos aqui mais um programa. Fique atento nos próximos.